Boa noite, pessoal. Bom retorno a todos, tá legal? Vamos aqui estar trabalhando hoje com a teoria dos conjuntos. Então, vamos lá, primeiramente, né, definir o que é um conjunto, ver exemplos de conjuntos. Vamos estar vendo também tipos de conjuntos, representação explícita e implícita de conjuntos, cardinalidade de um conjunto e subconjuntos de um conjunto, tá bom? Então, basicamente, veremos esses tópicos hoje aqui. Então, vamos lá. Vamos definir primeiramente o que é um conjunto, tudo bem? Um conjunto, ele nada mais é do que uma coleção de elementos, tudo bem? Representamos os conjuntos por letras maiúsculas e seus elementos são representados entre chaves. Então vamos lá, pessoal. Um conjunto ele nada mais é do que uma coleção de elementos. No nosso caso aqui, uma coleção de números, tá bom? Um agrupamento de números. Podendo ter também uma coleção com letras e tudo mais. Mas pra gente o mais importante, mais interessante, né, a ser trabalhado vai ser a coleção de números. Tudo bem? Tranquilo? Os conjuntos nós denotaremos por letras maiúsculas, como aparece nos exemplos a seguir. A é o conjunto Azão, denotado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. B é o conjunto Bzão, formado pelos elementos -6, -5, 0, 1 e 3. C é o conjunto Czão, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Tá? É um conjunto infinito. O conjunto D, que só possui um único elemento, formado pelo elemento 6. O conjunto E, formado pelos elementos A, E, I, O, U. Tá? Só para mostrar para vocês também que pode ser caracterizado, né, como uma coleção de letras também, tudo bem? E o conjunto Fzão, que não possui nenhum elemento, tá vendo? A gente colocou as chaves, mas não colocamos nenhum elemento dentro dele, tudo bem? Esse conjunto ele vai receber um nome interessante, um nome bacaninha para ele aqui. Vamos lá, tipos de conjuntos. Conjunto vazio é aquele que não possui elementos. Foi esse que nós acabamos de ver, tá? O conjunto F, por exemplo, ó, ele não possui nenhum elemento dentro dele, tá? Então, um conjunto que não possui nenhum elemento, ele recebe o nome de conjunto vazio. E a gente denota ele ou por essa forma aqui, como se fosse um zero cortado, ou duas chaves sem nada dentro. Tudo bem? Tranquilo? Conjunto unitário. Como o nome já sugere, é o conjunto que só possui um único elemento. Por exemplo, esse conjunto X aqui, ó, que só possui o elemento 0. O conjunto Y aqui, por exemplo, que possui somente o elemento -7. Se a gente voltar aqui, ó, a gente explicitou um conjunto unitário aqui também anteriormente, que é o conjunto D, que só possui o elemento 6. Tá legal? Então, um conjunto unitário é aquele que só possui um único elemento. Conjunto finito. Como o nome também sugere, é o conjunto que possui um número finito de elementos, uma quantidade finita de elementos. Então, olha só, o conjunto C aqui possui os elementos -1, 0, 1. Então, tem uma quantidade finita de elementos, né? Beleza? 3 elementos. Conjunto infinito, como o nome também sugere, é o conjunto que possui uma infinidade de elementos. Exemplo, esse conjunto P aqui, ó, formado pelos elementos de 2, 3, 5, 7, 11 e etc. Esse conjunto P ele é o conjunto dos números primos nesse caso aqui, né? Botei um exemplo interessante. Lembrando que os números primos são aqueles números, né, que só são divisíveis por um e por ele próprio, tudo bem? Então, P é o conjunto dos primos, que é um conjunto infinito. Agora vamos ver duas representações para conjuntos. A gente pode estar representando conjuntos de duas maneiras, de uma maneira explícita e de uma maneira implícita. Então vamos lá. Temos duas maneiras de representar um conjunto. Uma de maneira explícita, que consiste em estar representando os elementos do conjunto, e outra, que é o modo implícito, que consiste em representar os elementos do conjunto através de uma relação. Como assim, professor? Vamos lá, me dá exemplos aí. Então, olha só, o primeiro conjunto que aparece no exemplo 1, ele está escrito de forma explícita, isto é, representando os seus números ali, né, os seus elementos ali. Então, olha só, o conjunto X ele é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Assim. Então, o que acontece? O conjunto X ele pode ser escrito também de uma outra forma. Você percebeu que o conjunto representado ali na linha de cima é formado pelos números pares? Então você pode escrever assim também, ó. O conjunto X é igual a x, tal que x é par. O que isso quer dizer? É formado pelos elementos x, tal que x é um número par. Tudo bem? É uma maneira de você estar abreviando aquilo ali, que é a nossa forma implícita.
No exemplo 2 aqui, ó, você tem um conjunto Y formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente, beleza? Você pode estar representando esse conjunto Y também de forma implícita, tá legal? Que no caso, como você vê ali, o conjunto Y ele é formado pelos números ímpares. Então você pode estar falando que o conjunto Y ele é formado pelos elementos Y, tal que Y é ímpar. É o modo implícito, ok? Vamos falar agora sobre cardinalidade de um conjunto. A cardinalidade de um conjunto nada mais é do que o número de elementos que um conjunto tem, tudo bem? Então, por exemplo, se você tem um conjunto X, você pode representar a quantidade de elementos dele, o número de elementos, a cardinalidade de elementos, como sendo aquele joguinho da velha ali, xzinho. Aquele joguinho da velha antes do xzinho significa o número de elementos de x, tá? Ou você pode estar colocando aquela forma também, ó, nx, tá? Que representa o número de elementos, que a gente também chama de cardinalidade de x. Então, ó, um exemplo aqui. Se você tem esse conjunto x com os elementos 4, 8, 12, 16, qual vai ser a cardinalidade de x? Ou seja, a quantidade de elementos que você tem ali, né? A quantidade de números que você tem dentro do conjunto. Ó, 4, 8, 12, 16. Então você tem 4 elementos, ou seja, a cardinalidade é 4, ok? Observação: se o conjunto X ele é infinito, então a cardinalidade dele é infinita, tá? O número de elementos dele é infinito. Subconjuntos de um conjunto. Vamos lá. Definição. Dado um conjunto X, dizemos que um conjunto A é um subconjunto desse conjunto X, e a gente escreve assim, ó, A contido em X, se todos os elementos de A estão em X. Então, ó, para um conjunto A ser um subconjunto de um conjunto X, então esse conjunto A ele tem que conter os elementos de X. Não todos, mas todos os elementos que tiverem em A tem que estar em X. Como assim, professor? Me dá exemplos aí. Olha só. Você tem esse conjunto X aqui, formado pelos elementos 1, 2, 4, 5 e 9, beleza? 5 elementos, 1, 2, 4, 5 e 9. E aí, eu quero pegar subconjuntos desse cara aqui. Então, eu listei aqui, ó, 4 subconjuntos possíveis para esse conjunto X. Olha o conjunto A. Ele possui os elementos 1, 4 e 5. Pergunta: todos os elementos que estão em A estão em X? Estão, né? O 1 está em A, também está em X. O 4 que está em A, também está em X. O 5 que está em A também está em X. Ou seja, A é um subconjunto de X. Olha o conjunto B. Possui os elementos 4 e 9. Então, perceba, o 4 que pertence ao conjunto B também pertence ao conjunto X. O 9 que pertence ao conjunto B também pertence ao conjunto X. Portanto, o conjunto B ele é um subconjunto de X. Legal? E o conjunto C, ele só possui um único elemento, né? Então, ele é conhecido como conjunto unitário. Então, repara, o 2 que pertence a C também pertence ao conjunto X. Portanto, C é um subconjunto de X. E aqui o conjunto D, formado pelos elementos 1 e 2. Repara que o 1 que pertence a D também pertence a X. O 2 que pertence a D também pertence a X. Então, o conjunto D ele é um subconjunto de X. Tudo bem? Tranquilo? Então, só retomando o que nós vimos aqui hoje. Tá legal? Vimos a definição de conjuntos, né? Vimos que basicamente um conjunto ele é uma coleção de elementos. Como é que a gente representa o conjunto? A gente representa o conjunto por letras maiúsculas, tá legal? E os seus elementos vêm entre chaves. Tudo bem? Tranquilo? Como foi, ó, mostrado aqui no exemplo. Tipos de conjuntos. Vimos alguns tipos específicos de conjuntos, né? Que é o conjunto vazio, por exemplo, que é o conjunto que não possui nenhum elemento. Vimos o conjunto unitário, que é aquele que só possui um único elemento. Conjunto finito, que é aquele que possui a quantidade finita de elementos. E o conjunto infinito, que é aquele que possui a quantidade infinita de elementos, tá? Possui infinitos elementos. Vamos lá. Vimos também como representar dois conjuntos, né? De maneira explícita ou de maneira implícita. A forma explícita é basicamente você explicitar ali, ó, quem de fato são os elementos do conjunto. E a forma implícita é você estar escrevendo através de uma relação os elementos daquele conjunto. Como, por exemplo, foi feito aqui no exemplo 1. O conjunto X é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8, assim sucessivamente. Você pode estar falando que o conjunto X é o conjunto dos elementos que são pares. Então, é formado pelos elementos x, tal que x é par. Beleza? De maneira análoga, a gente fez um comparativo com os números ímpares.
Depois estudamos a cardinalidade de um conjunto, que nada mais é do que determinar o número de elementos de um conjunto. E aí você pode estar fazendo uso de duas notações. Para falar do número de elementos, né, ou cardinalidade de um conjunto, você pode estar colocando esse joguinho da velha na frente do x, ou estar representando por nx. Tranquilo? E vimos a noção de subconjuntos, tá? A noção de subconjuntos ainda está muito superficial. A gente vai falar mais disso na próxima aula, tá? Fazendo um aprofundamento, a gente vai ver qual é a quantidade máxima de subconjuntos que um determinado conjunto pode formar e assim sucessivamente, tudo bem? Então, olha só para relembrar, né? Um subconjunto de um conjunto é um conjunto que possui todos os elementos, possui todos os elementos desse conjunto estão contidos no conjunto principal, no conjunto onde ele está contido. Isto é, se você tem um conjunto A, um conjunto X, se você tem um conjunto X, no caso, o conjunto A ele é um subconjunto de X se todos os elementos de A são também elementos de X. A ideia seria essa no caso. Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, é isso aí e até a próxima.